Se tem aquela história de pai na fé, o Claudinei ele quebrou meus paradigmas ali, porque eu era espírita, né? Minha família, embora minha mãe fosse freira, o meu pai era um bandista. Então você vê que a gente tinha um sincretismo muito sincretismo grande. Religioso na família. E quando o meu avô, ele no final da vida dele, nos últimos dias ele veio para minha casa. E a família do meu pai é toda kardecista. E naquele momento da minha vida, na minha adolescência, eu enveredei pelo kardecismo. E ali eu estudei, fazia parte, se eu não me engano, o nome era o 23º CRE, que era o Conselho Regional Espírita, era o centro que a gente frequentava ali e tal. Aí estudei, fiz desenvolvimento mediúnico, acompanhava minhas tias, tocava música no centro, tinha toda uma vida ali de estudo, né? Porque o espírito ele diz que o espiritismo ele é ciência e religião, então você lê muito. E você fica com tudo aquilo que você aprende lá, você guarda muito dentro de si, na mente, e aquilo que vem para a mente fica preso no coração. Então, quando eu conheci o Evangelho através desse meu amigo, que já era meu amigo, Claudinei, e o Claudinei, ele era da minha turma, o negócio era a gente sair, beber cerveja, curtir a vida, e ele namorava com a esposa dele já, que é a Patrícia, a pastora Patrícia, grande abraço, beijo para vocês. Claudinei falou assim, olha, eu tenho uma coisa para te falar. O Claudinei era daqueles católicos, quando a gente estava no ônibus, passava na frente da igreja, ele fazia o sinal da cruz. E eu falava assim, cara, para que isso? Ele falava, não, isso é minha fé. E ele era minha fé, extremamente católico, né? E, de repente, esse cara vira para mim, numa viagem para o Rio de Janeiro, e fala assim, Alexandre, tem uma coisa para te falar. Eu falei, o que foi? Cara, eu agora sou crente. Eu falei, tá, crente o quê? Crente em quê? Ele falou, não, eu estou numa igreja evangélica. Eu falo, cara, tu tá doido. Como é que o que aconteceu contigo? Te enganaram? Massa de manobra. Ficou? O que deu na tua cabeça? Ele falou, não. E é o seguinte, tu tá aqui e eu vou te levar no culto. Eu falei, Aí eu, como todo bom espírita, né, virei para ele e falei assim, não tem problema, eu vou no culto com você, porque, afinal de contas, eu sou um ser mais evoluído. Né? O espírita tem essa ideia de que só por ser espírita ele já está num processo evolutivo diferente. Né? E ele vê, assim, se você é católico, se você está numa outra religião, você ainda vai chegar naquele processo evolutivo que ele está. E eu tinha muito esse olhar. Talvez não sejam todos assim, mas eu tinha aprendido assim, que eu estava numa escala diferente. Foi o jeito que você aprendeu. Eu falei, cara, não tem problema não, eu vou contigo lá, até porque eu estou num nível diferente de você. Estou em outro patamar. Eu estou aqui, você está aqui. Eu vou lá, não tem problema nenhum. Rapaz, e eu fui lá. E aí a igreja era uma igreja que estava sendo plantada em... Eu não lembro agora se era Nova Iguaçu ou São João do Meriti, mas era bem para aquele lado lá. Acho que era Nova Iguaçu. E o pastor era o pastor Rogério. E o pastor Rogério era aquele pastor gritador, sabe? Aquele gritador que dá pulinho, o pastor Pipoca. Sim. Isso, gira no manto, aquela coisa toda. E eu cheguei, nunca tinha tido nenhum tipo de contato com uma igreja evangélica, não daquela forma, e me deparei dentro de uma garagem com um cara gritando o evangelho desesperadamente. E aquele negócio, em algum momento daquela coisa que eu estava assim, toda, a palavra começou a fazer sentido, começou a entrar. E naquela noite, quando eu voltei para casa, com um sonho, eu entendi a mensagem de Cristo. Que legal. Foi algo assim... Foi realmente um milagre. A minha cabeça era completamente uma, e a partir dali eu tive que... Eu comecei a frequentar a igreja, a entender como é que eram as coisas, parei de fumar. Até parar de fumar foi um negócio bem interessante, porque ninguém falou para eu parar de fumar. Ah, não? Não, ninguém chegou ou me impôs, ou chegou para mim e falou assim, olha, você precisa parar de fumar porque agora você é crente. Não, ninguém falou isso. Um dia eu saindo da igreja, eu olhei para o cigarro, olhei para a minha vida e falei, cara, esse negócio não funciona para mim mais. E aí peguei o cigarro, joguei fora. Nunca mais fumou? Nunca mais. Mas você não tem a dependência química olha, e tal? Eu não sei, se alguém tem, deve ter, mas para mim
Não foi assim. Não sei. Não sei se foi milagre, não sei o que foi, eu só sei que para mim... Foi imediato. Joguei fora, foi imediato, não teve mais. Essa foi uma fase da minha história que nunca mais voltou. Né? E ali você mudou de vida? Foi um processo, né? A conversão ela é um processo. Eu tive que estudar teologia para poder tirar de dentro do meu coração e da minha mente as sementes que foram plantadas dentro do kardecismo. Entendi. Você estudou teologia, você é Sim, formado sim. em teologia. Sim, sou bacharel em teologia. E o estudar foi tirando de mim coisas que estavam plantadas. Entendeu? Eu lembro que foi numa aula de apologética com 2 anos de seminário que eu fui entender o que era por que a reencarnação invalida o sacrifício de Cristo. E a aula não tinha a ver com reencarnação, com isso. O professor, naquele momento, ele estava falando especificamente sobre Jesus morreu na cruz para nos salvar e explicando o que era aquele momento, né? Explicando teologicamente aquele momento na história humana e no mundo espiritual, o que aconteceu quando todo o pecado do mundo foi lançado em Jesus. Rapaz, aquele negócio ele fez um turbilhão na tua mente. Mudou a minha forma de enxergar, porque eu parei de ver e falei, poxa, se todo o pecado foi lançado em Cristo, se tudo aquilo aconteceu, por que eu preciso reencarnar para ser perfeito? Porque com 2 anos de igreja e ainda frequentando e fazendo seminário, tudo era perfeito para mim, mas, cara, tinha que reencarnar, né? Porque não tem justiça sem reencarnação. Tinha que ter esse processo. E naquele momento eu entendi, eu falei, meu Deus, obrigado por tirar essa escama da minha mente e eu poder entender que se houver reencarnação, Jesus Cristo não precisaria ter morrido por ninguém. E graças a Deus, porque Jesus morreu por mim, porque eu não preciso fazer tudo isso de novo. Não tem essa missão. Não né? tem essa coisa da gente voltar e ter que passar e viver as experiências novamente, enfim.